Olá, turma. Sou o professor Ananias Neto. Vamos dar continuação à disciplina Convergência de Redes, faz parte do curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações do Instituto Federal do Pará. Bem, a nossa aula de hoje sobre convergência de rede, ela vai tratar da unidade 3. Então vamos dar início à unidade 3, que fala sobre a arquitetura de convergência de redes. Então vamos estudar as arquiteturas de redes convergentes. Na aula de hoje vamos ver uma introdução e falar sobre alguns equipamentos de redes convergentes, principalmente utilizados em serviços integrados de dado, voz e vídeo, por exemplo. Então o intuito da nossa aula de hoje é fazermos uma introdução sobre o conceito de arquitetura de convergência de rede, estudarmos sobre os equipamentos e no final da aula vamos ver uma aplicação prática relacionado ao uso desses equipamentos aplicado num serviço integrado de convergência de redes. Ok, gente, então vamos lá. Nessa unidade vamos estudar a arquitetura de convergência de redes. Então vamos entender especificamente dentro do cenário de redes convergentes o que seria a arquitetura. Basicamente a arquitetura ela é um modelo, ela descreve um padrão, como vai estar disposto essa rede, e a arquitetura de rede convergente ela vai procurar combinar três serviços específicos, que são os dados, voz e vídeo, a gente chama de triple play, e uma série de outros elementos que podem ser trafegados em uma única rede. Então a integração dentro da rede convergente, a gente já viu na teoria, no início das outras unidades, de uma rede convergente, ela é o seu maior trunfo, né? Então, integrar serviços de dados, voz e vídeo. Pois dessa forma ela vai permitir otimizar especialmente recursos de infraestrutura de rede, estruturas que já existem, tornando os processos mais eficientes. Então a gente pode dizer que no cenário de uma rede convergente, um cenário otimizado, ele busca a redução do custo, porque você vai aproveitar uma infraestrutura já criada das redes anteriores, né? Vai proporcionar a confiabilidade dos dados, dos serviços entregues, como os dados, voz e vídeo, a alta disponibilidade desse serviço, além da agilidade. Tudo isso a gente pode estar relacionado à rede convergente. Então, essa série de vantagens que uma rede convergente proporciona, ela vai ser a resposta aí para várias aplicações futuras que vamos encontrar em redes. E aí a rede convergente, a gente já viu lá na teoria, que ela tem como objetivo principal integrar todos esses serviços de dados, voz e vídeo, além de proporcionar uma melhoria na infraestrutura, integralizar os recursos de negócio de uma empresa, de uma organização, garantindo aí dessa forma mais competitividade nos ambientes de trabalho, onde você geralmente tem uma grande concorrência do uso desses serviços triple play como dados, voz e vídeo. Então, no cenário de convergência de redes, os equipamentos envolvidos eles são de fundamental importância. A gente pode dizer que optar por uma rede convergente hoje é mais propício de você criar, inovar, melhorar as estratégias do teu negócio. Então é um caminho inevitável, a maioria das redes vão passar por isso, porque elas vão dar maior sustentação aos ambientes de trabalho, aos negócios, ou seja, vai agregar tecnologia aos ambientes de trabalho, aos negócios, porque ela vai possibilitar uma gestão única de toda a infraestrutura dessa rede convergente. E isso vai possibilitar ter uma visão mais ampla de gerenciamento, evitando possíveis falhas, melhorando as atualizações, as configurações, os reparos mais ágeis dentro da rede, as manutenções, tudo isso em um único serviço integrado com um único sistema de gerência. Então, no cenário de convergência de redes, a gente pode dizer que os equipamentos que a gente vai ver
mais à frente, são de fundamental importância, pois esses dispositivos eles vão proporcionar a integração dos serviços de dados, voz e vídeo, via uma rede de protocolo IP. Ok, então vamos ver alguns equipamentos que são utilizados em redes convergentes. Então, como eu falei agora há pouco, os equipamentos de rede convergente, eles são de fundamental importância porque eles vão proporcionar justamente a entrega, a alta disponibilidade, a agilidade dos serviços, como dados, voz e vídeo. E aí um primeiro equipamento que vamos estudar é o chamado roteador de serviços integrados, ou do inglês da sigla ISR, Integrated Service Router, né? Esse equipamento, o RSI, ele tem o propósito de garantir níveis de qualidade de serviço, QoS, entregues fim a fim, através de recursos reservados e chamado estabelecimento de chamadas. A gente pode dizer que a integração de serviços que um roteador proporciona, um ISR, ele vai oferecer um nível elevado de integração de serviços de dados, geralmente dados, voz e alguns recursos de vídeo. Eles vão agregar segurança, vão agregar maior mobilidade, oferecendo aí mais eficiência e principalmente economia de custos nas redes convergentes. Então, o que seria um roteador de serviço integrado? Um roteador de serviço integrado é um equipamento que vai trazer um software interno, né, com um conjunto de protocolos que vão tratar especificamente a garantias de níveis de qualidade de serviço. Por exemplo, menor perda de pacote, menor taxa de erro, menor latência, menor variação da latência, que seria o jitter, aumento da velocidade. Então, esse equipamento ele vai trazer alguns benefícios importantes dentro de uma rede convergente. Os principais benefícios, eu listei alguns aqui, que são de fundamental importância. Então, nós temos, por exemplo, a integração de serviços. Então, como eu falei, o roteador de serviço integrado ele vai proporcionar um alto nível de integração dos serviços de dados, voz e vídeo, porque ele vai agregar maior segurança nesse serviço, maior mobilidade, por justamente trazer softwares e protocolos integrados que vão proporcionar a oferta e eficiência desses serviços, agregando aí um custo mais baixo, né, e por conta disso, uma economia dentro das organizações, e aí proporcionando altos níveis de desempenho nos serviços de dados, voz e vídeo. Bem, outro benefício dos roteadores de serviço integrado é que eles proporcionam serviço sob demanda. Então, vídeo, voz sob demanda, vídeo sob demanda, proporcionando aí alta disponibilidade desses serviços e aplicações. Um outro benefício é o alto desempenho com os serviços integrados. Geralmente esses equipamentos eles proporcionam uma alta velocidade com os serviços simultâneos, que são habilitados no próprio roteador de serviços integrados, proporcionando aí altas taxas de transferência. E aí, obviamente, um melhor desempenho dentro das aplicações. Um outro benefício é a questão da agilidade da rede. Então, muitos roteadores apresentam arquitetura modular. Então, os RSIs, eles proporcionam, através das suas arquiteturas modular, ou seja, módulos que podem ser integrados no equipamento, oferecendo aí uma variabilidade de serviços, interfaces modulares, né, de desempenhos altíssimos, de acordo com a necessidade, a expansão da rede convergente de uma organização, de uma empresa. Então aí o equipamento ele vai nos proporcionar uma alta agilidade na rede. Então, por ser modular, por você mudar as interfaces, você obviamente vai mudar o desempenho, agregar melhor performance e eficiência dentro daqueles serviços entregues ao usuário final. Um outro benefício está relacionado à eficiência do consumo de energia. Então, geralmente, o gerenciamento
esses equipamentos eles geralmente proporcionam um controle e gerência inteligente do consumo de energia, permitindo aos usuários controlar a alimentação das interfaces modulares. Então vocês vão ver que existem interfaces que são inteligentes, onde você pode, através de uma configuração, controlá-la de forma inteligente. Aí a integração de serviços e a modularização, ela vai nos proporcionar aí criar uma única plataforma com várias funções, otimizando o consumo, o uso da rede, o uso da energia. Alguns ISRs, alguns roteadores de serviços integrados, ele vem com algumas ligações específicas, cable modem, DSL, geralmente embutidos no equipamento, mas dentre esses, um dos mais importantes é a necessidade da saída relacionada ao periférico de energia. Então, alguns trabalham com uma tecnologia chamada PoE, Power over Ethernet, e aí ele vai fornecer uma conexão mais segura, rápida, eficiente, sendo controlada através de um cabo, onde você vai passar os dados, conteúdo de dados e conteúdos de pulsos elétricos para alimentar o equipamento. Então, o PoE, hoje, é uma tecnologia muito presente nesses equipamentos, que é o Power over Ethernet, e de fundamental importância, porque numa única infraestrutura você vai trafegar dados de controle, sinais de pulsos elétricos, assim como os dados propriamente ditos da rede. Bem, aqui nós temos um exemplo de ISR, um roteador de serviço integrado. Então a gente tem um roteador aqui da Cisco, um 1905, um equipamento onde você vê aí várias modularidades, onde você pode agregar no equipamento novas interfaces, as chamadas interface cards. Esses interfaces cards são slots, como vocês estão vendo aqui, módulos que eu posso inserir no equipamento, agregando novas interfaces, novos serviços, aplicações, aumentando aí o desempenho da rede, como, por exemplo, uso em uma rede LAN, uso em uma rede 3G, 4G, até mesmo 5G, uma rede integrada de serviços de dados. Bem, dentro das redes convergentes, nós temos também equipamentos de fundamental importância, além dos roteadores, que são os switches. Então, o switch ele é uma espécie de comutador, ele é um concentrador, então ele é um dispositivo de rede desenvolvido para interligar várias conexões, geralmente vários computadores, vários dispositivos ativos de rede. Então ele concentra toda a informação, ele consiste aí, como vocês estão vendo, um único invólucro, uma única caixa com múltiplas portas, como a gente está vendo aqui, cada uma ligada a um único equipamento, um computador, pode ser um hub, um outro switch, pode ser um roteador, sendo que cada porta possui aí o que a gente chama de ponte individual interligando a rede, ou seja, seriam barramentos, se a gente for falar de topologia, barramentos independentes que cada porta contém. Então aqui nessa imagem nós temos um circuito eletrônico do switch para a gente entender mais a fundo como é que funciona um switch. Então o switch ele tem as suas portas, como vocês estão vendo aqui, interligadas aos equipamentos, como por exemplo esses 4 computadores. Cada porta dessa tem um barramento individual, barramento independente, onde cada barramento independente é interligado aos demais barramentos dentro do equipamento. Então, quando um computador, por exemplo, computador 1 quer transmitir para o computador, por exemplo, 4, ele vai estabelecer uma comutação, ele vai ligar os circuitos através de ligações independentes entre essas duas portas. Então, somente o equipamento 1 transmite para o equipamento 4 e vice-versa. Obviamente, quando eu quero transmitir para ambos, para todas as máquinas, o switch ele vai comutar para todas as portas e transmitir para todos os equipamentos. Então, dessa forma que funciona basicamente um switch. E aí nós temos especificamente algumas funções interessantes do switch. O switch geralmente ele trabalha em nível 2 do modelo OSI, camada de enlace, onde ele trabalha com nível de quadros, ou seja, um conjunto de bits. E aí, por
trabalhar com um conjunto de bits, são os quadros, ele realiza funções importantes na hora de transmitir de um segmento para outro, que é evitar transmitir sem erros. Então, antes de transmitir, existe uma verificação e correção de erros dentro do nível, dentro da camada. Ok, existem tipos específicos de switch. Então, nós temos os switches ou switch gerenciável e os switches não gerenciáveis. Bem, por meio do nome, a gente já entende basicamente o que cada switch faz, o que cada equipamento realiza. Mas, por exemplo, um switch gerenciável, ele é um switch gerenciável porque ele vai permitir controlar, gerenciar aquele dispositivo. Além disso, ele vai priorizar os dados mais importantes a serem trafegados, transmitidos, geralmente de acordo com a priorização dando maior velocidade. Geralmente esse dispositivo contém interfaces amigáveis ao usuário, interfaces gráficas permitindo um melhor monitoramento e gerência daqueles dispositivos que estão geralmente conectados à rede. E aí se usa muito nesse equipamento um protocolo que a gente viu em aulas anteriores, que é o SNMP, Simple Network Management Protocol, protocolo de gerenciamento simples de rede, que faz parte da arquitetura TCP/IP. Então esses equipamentos são dotados do protocolo de gerência, o SNMP, proporcionando aquela gerência que a gente viu na aula anterior, onde você tem um agente e o gerente, né, que são uma espécie de softwares que você instala nos equipamentos, onde um vai fazer a gerência, que seria o agente, o gerente, em cima de um dispositivo, de um equipamento, através de um agente. Então, os agentes coletam as informações, essas informações são passadas a um gerente, onde você realiza o processo de controle e gerência. Bem, além disso, um switch gerenciável ele pode isolar o tráfego da rede, ele pode segmentar esse tráfego, determinando aí diferentes finalidades e prioridades dos serviços. Por exemplo, uma empresa, uma organização, ela é possível, por exemplo, ela segmentar dados propriamente dito, redes de dados, e também pode segmentar dados relacionados à voz. Então, para diferentes departamentos, você pode ter a usabilidade apenas para uma rede de dados. Em outros departamentos, você pode ter a usabilidade de rede de dados, além da rede de dados, rede de voz, integralizando aí os serviços dentro de uma rede. Um outro tipo de switch é o switch não gerenciável. Então, obviamente, pelo nome, ele não contém as configurações mais avançadas de controle e gerenciamento como um switch gerenciável. Então, geralmente, o dispositivo não gerenciável, ele é indicado para pequenas redes pequenas, redes medianas, redes domésticas, pequenas empresas, né? E ele é um equipamento menos robusto comparado a um switch gerenciável. Ele é mais simples, né? Ele tem poucas funcionalidades. Ele não necessariamente pode suportar menos dispositivos. Então, geralmente, as pessoas, os usuários pensam que um switch não gerenciável ele não suporta menos dispositivos que um switch gerenciável. Ele pode suportar muitos dispositivos, no entanto, ele só não permite o controle e gerenciamento. Pois aí nós temos que o mesmo ele pode ser encontrado com algumas configurações já pré-determinadas, para dar suporte ao tráfego, referente às suas portas, os seus dispositivos, e aí, obviamente, você vai ter uma menor eficiência comparado a um switch gerenciável. E, em muitos casos, se a gente for comparar em custo, um switch gerenciável é mais caro e um switch não gerenciável possui preços inferiores. Então, o switch gerenciável é um dispositivo que proporciona gerenciamento e controle dos recursos na rede, obviamente através do uso de um protocolo de gerência como o SNMP, e ele é importante para a economia e segurança de dados,
E o switch não gerenciável é um equipamento menos robusto, consequentemente mais simples, né? Funciona com dispositivos de fácil instalação e direcionamento de tráfego menos complexo. Ok, um terceiro equipamento que vamos ver, que é bastante utilizado em redes convergentes, são os chamados telefones IPs. Então a gente viu lá na aula que tratava de voz sobre IP, voz sobre protocolo de internet, o Internet Protocol, que o telefone IP ele é um equipamento geralmente diferenciado, especial, que conecta 2 ou mais usuários por meio de protocolos de redes IP, né, disponíveis aí numa rede como uma internet ou uma rede LAN, uma rede WAN, uma rede MAN, por exemplo. E a finalidade desse equipamento é transmitir informações especificamente de voz, então aplicado na telefonia IP, basicamente usando aí a tecnologia de voz sobre IP, utiliza alguns protocolos específicos, como o H323, o SIP, como a gente viu em aulas anteriores, mas também pode priorizar alguns serviços como fax e outras formas de comunicação. Então, é um dispositivo que permite fazer ligações sem precisar de uma linha telefônica convencional. Então, você utiliza esse equipamento interligado a uma rede. Então, ele está diretamente conectado a uma rede e não uma rede de telefonia convencional para você fazer o processo de chamada, descagem dentro da rede. Então, dessa forma, esse equipamento ele vai proporcionar boa mobilidade, porque você vai poder mudar o equipamento dentro do cenário ou da rede, né? Basta você ter um ponto de acesso para isso. Agilidade, eficiência na realização das chamadas e tudo mais. Geralmente os aparelhos são conhecidos como telefone IP, a gente vai ouvir falar também muito de telefone de VoIP, alguns denominam de telefone SIP ou software phones. Geralmente, como é que um dispositivo desse funciona? Então, como a gente utilizava na telefonia convencional, o dispositivo ele captura os dados analógicos, a voz ela é analógica. Então a mesma coisa vai acontecer com o telefone IP. A voz é capturada, transmitida no meio, né, através de dados analógicos, e aí esses dados eles vão criar uma forma mais tradicional na comunicação de uma rede de computadores, onde esses dados vocais, esses dados analógicos vão ser convertidos em informações binárias, digitais. Então, eu vou converter a voz analógica em voz digital. E através dessa conversão, através dos dados binários digitais, eu vou transmitir através dos protocolos na rede. Bem, geralmente esses equipamentos eles também são utilizados através de instalações de PABX ou PBX, né, que são estações que vão gerenciar esses equipamentos, que vão possibilitar a comunicação de voz sobre IP, voz sobre protocolo de internet, e aí é realizada uma espécie de controle através de uma central, um call manager, que gerencia o funcionamento de todos os aparelhos interligados e habilitados dentro da organização, dentro da empresa. Geralmente eles são dotados de um software, onde esse software vai ter um conjunto de protocolos específicos para trabalhar com voz, como SIP, H323, e os protocolos inerentes do uso desses protocolos de sinalização. Então é possível fazer uma ligação para outro computador, de um telefone fixo, interligado a uma rede convencional, de um telefone móvel, um celular, por exemplo. Eles são dotados de microfone, alto-falante, utilizam geralmente uma conexão razoável quanto à velocidade, obtendo aí um bom desempenho, uma boa eficiência dentro da rede. Esses equipamentos eles vão proporcionar, por exemplo, redução de gastos com os telefones tradicionais. Então, geralmente eles utilizam o mesmo meio de comunicação, então posso ter vários telefones IPs utilizando o mesmo meio de comunicação para trabalhar em diferentes serviços da rotina de uma empresa, de uma organização.
diferente de um telefone convencional, onde você não pode fazer isso. Então, para cada departamento, você vai ter um telefone específico, um telefone convencional. Já numa telefonia IP, você pode ter vários equipamentos utilizando o mesmo meio de comunicação. E aí, como não é preciso contratar pacotes, como, por exemplo, pacotes interurbanos, pacotes internacionais, o custo da chamada para esse tipo de telefone, para esse tipo de equipamento, ele vai cair drasticamente. Então você vai ter uma economia aí muito importante para a tua organização, para a tua empresa. Bem, esse tipo de equipamento ele vai prover o aumento da produtividade interna da organização, da empresa. Ele tem um sistema de auto aprovisionamento. O que seria isso? A telefonia IP, o telefone IP, ele dispõe de sistemas auto-aprovisionados ou autossuficientes, para a gente entender melhor. Eles são capazes de deixar toda a configuração do dispositivo mais rápida e funcional. Então eles são mais ágeis, né? Aí eles têm uma maior utilidade, né? Então eles vão ser úteis para procurar os aparelhos de telefonia IP conectados à rede, até mesmo à internet, automaticamente, como a gente vai ver numa aplicação no final da aula. Eles vão oferecer mais qualidade de voz. Então, a qualidade de voz nos telefones IPs eles são maiores, né? A gente pode dizer que são dotados de codecs, são os codificadores e decodificadores que melhoram a qualidade da voz, geralmente possuindo alta potência, transmitindo melhor dentro de uma rede de comunicação, geralmente uma informação limpa, clara e mais eficaz dentro da rede. Geralmente esses equipamentos eles são mais fáceis de instalar. Então existem configurações bem simples de serem realizadas, né, porque eles dispõem de softwares inteligentes. Então a gente vai ver numa aplicação no final da aula que é muito básico você configurar um equipamento desse na rede, onde você cria ramais, você cria um número de terminais, ramais, números que podem ser discados, chamados dentro de uma rede. Ok, gente, para a gente finalizar a nossa aula, eu preparei aqui um cenário do uso desses equipamentos. Então a gente vai implementar esse cenário no Packet Tracer, onde nós vamos ter um roteador de serviço integrado. A gente vai usar o 2901 da Cisco. Vamos ter um switch gerenciável 2960 de 24 portas, onde a gente vai habilitar as redes VLANs. E aí vamos criar uma rede de dados e uma rede de voz. E vamos criar também uma terceira rede, que é uma rede de gerenciamento, para entendermos a funcionalidade desses equipamentos. Então, nesse momento, vamos fazer uma implementação no Packet Tracer sobre esses equipamentos relacionados à convergência de rede. Ok, gente, então aqui eu já pré-defini o meu cenário, como eu mostrei lá no slide para vocês, no Packet Tracer, onde nós temos aqui o roteador 2901, um roteador de serviço integrado, específico para serviços integrados. Nós temos aqui um switch 2960, 24 portas. E aí eu coloquei dois equipamentos, dois computadores, um PC e um laptop, para representar a nossa rede de dados. E aqui embaixo os nossos telefones IPs, para representar a nossa rede de voz. Eu vou criar aqui uma terceira identificação, será a nossa rede de gerenciamento. Então essa rede ela vai nos proporcionar, caso necessário, um gerenciamento, uma porta específica para se realizar o gerenciamento através de um IP específico dos dispositivos da nossa rede. Então, inicialmente, o que a gente vai fazer? A gente vai realizar, dentro dessa nossa aplicação prática, a configuração do switch, onde vamos criar as chamadas VLANs. Então, numa aula eu mostrei para vocês uma aplicação prática
Nessa aplicação prática, eu utilizava um switch Layer 3, de nível 3. Nesse, nós vamos utilizar um switch mais simples, onde nós vamos criar, nesse switch, uma VLAN de dados, uma VLAN de voz e uma VLAN de gerenciamento. Antes de começar a configuração, vamos determinar, por exemplo, que na nossa rede de dados, vamos trabalhar o IP 192. Deixa eu aumentar mais aqui. Então vamos trabalhar 192.168.10.0/24. Na nossa rede de gerenciamento, vamos trabalhar o IP 192.168. Vamos usar, por exemplo, o 100.0/24 também. E na nossa rede de voz, vamos utilizar 192.168.20.0/24. Então, só para a gente situar quanto à configuração de cada rede que vamos trabalhar. Então, a rede de dados, 192.168.10.0/24, a rede de gerenciamento, 192.168.100.0/24 e a rede de voz, 192.168.20.0/24. Então, inicialmente, vamos criar essas VLANs no switch. Daqui a pouco eu vou já explicar o que é uma VLAN para a gente entender. Mas adiantando, é uma rede virtual, onde você vai aproveitar uma única rede física e virtualizar demais redes. Né? Você vai agregar aí custos específicos. Né? Logo em seguida, vamos configurar o roteador para realizar, obviamente, o roteamento entre essas VLANs quando um equipamento quiser se comunicar com outro equipamento. Então, vamos iniciar a configuração através do switch. Switch 2960 de 24 portas. Esse switch 2960 de 24 portas, ele é um switch gerenciável, ele existe, né? Ele é um switch produzido pela Cisco. Ele trabalha com portas tanto em Fast Ethernet como também portas de Gigabit Ethernet. Ele é capaz de fornecer aí excelentes qualidades no tráfego de tipos específicos de sinais, como voz, né, aplicações VoIP, possui uma alta velocidade, né, e uma série de dispositivos modulares, como a gente viu, onde você pode integralizar no equipamento. Então, o que eu vou fazer nesse momento? Eu vou abrir aqui um Notepad, e aí nesse Notepad eu vou colocar as principais configurações do switch, né, então eu vou explicando esses comandos e depois a gente vai transferir esses comandos para o equipamento, para que vocês entendam o passo a passo da configuração. Então, inicialmente, vamos configurar o switch e, em seguida, o roteador e os demais equipamentos, para a gente entender a funcionalidade desses equipamentos e a integração dos serviços dentro de uma rede convergente. Então, o primeiro comando que a gente precisa utilizar no switch é o comando enable para habilitar os recursos de configuração. Logo em seguida eu vou usar o comando config-t para entrar no modo de configuração global. Em seguida eu vou utilizar o comando VLAN 10. Então, VLAN 10 é referente ao IP da rede de dados 192.168.10, tá? Por isso eu estou chamando de VLAN 10. Antes de continuarmos, é necessário que vocês entendam o que é uma VLAN. A VLAN ela é utilizada para quando você quer estender uma rede física. Então, a utilização da VLAN, que é a Virtual Local Area Network, ela vai te permitir que uma rede física, digamos que uma única rede física, seja dividida em várias redes lógicas dentro de um equipamento gerenciável, como um switch, por exemplo. Então vamos criar uma VLAN para rede de dados, então vamos criar uma rede lógica para rede de dados, vamos criar uma rede lógica para fazer somente gerenciamento e vamos criar uma rede lógica apenas para o serviço de voz. Então a primeira VLAN que vamos criar é a VLAN 10 referente à rede de dados, referente a esse terceiro octeto
do meu IP, onde eu vou chamar de VLAN 10. Essa VLAN eu vou nomeá-la através do comando name, obviamente de dados. Logo em seguida, eu vou configurar a VLAN de voz, que no nosso caso aí, ela atende pelo IP 192.168.20. Então eu vou usar VLAN 20 e vou nomeá-la através do comando name de voz. E por fim, eu vou criar a VLAN 100, que é a minha VLAN referente ao IP da rede de gerenciamento, 192.168.100, e nomeá-la através do name gerenciamento. Então, dessa forma, a gente cria aí as 3 VLANs específicas, ou seja, as 3 segmentações virtuais em uma única rede física. Em seguida, eu vou dar um exit para ele sair lá da hierarquia. E aí vamos fazer a chamada configuração da segmentação das redes de dados. Então, para isso, vamos definir as portas que vamos usar nesses equipamentos. Então, por exemplo, esse switch ele vai interligar as redes de dados através dos computadores, do PC e do laptop, por exemplo, e ele vai interligar também os telefones IPs. Então, ele vai precisar das interfaces específicas. Essas interfaces precisam ser segmentadas dentro da configuração das VLANs que foram especificadas aqui. Então, por exemplo, aqui no nosso cenário, eu vou pegar aqui o meu cabo, né, par trançado, e vou utilizar, por exemplo, a porta 10, vou ligar esse PC, porta fecha Ethernet, e vou pegar a porta seguinte, fecha Ethernet 11, e vou ligar esse laptop. Então percebam que eu reservei fecha Ethernet 10 e 11 para essas duas máquinas. Tá? Aproveitando, vamos pegar logo e fazer a conexão entre os telefones IPs. Então eu vou pegar, por exemplo, porta 1, fecha Ethernet 1, vou ligar o switch aqui do telefone IP. Eu vou pegar a porta 2, a porta seguinte, e vou ligar nesse outro telefone IP a porta switch. E para finalizar nossas conexões, eu vou interligar o roteador e o switch utilizando as portas Gigabit Ethernet. Então, eu vou pegar o Gigabit Ethernet 0/0 e interligar ao Gigabit Ethernet 0/1 do switch. E aí vamos voltar à nossa configuração do switch. Então, após definirmos as VLANs, os nomes das VLANs, vamos agora definirmos as segmentações da rede. Professor, o que seriam as segmentações? Você vai definir através das interfaces quem vai utilizar cada VLAN. Então, por exemplo, a rede de dados, eu vou especificar quem dessas interfaces vai fazer parte dessa VLAN de rede de dados. Então, como a gente especificou as interfaces fecha Ethernet 0/10, fecha Ethernet 0/11, vamos especificar através de um comando que essas interfaces vão fazer parte da VLAN 10. Então vamos utilizar o comando interface. E aí vamos usar um ranger, né, uma faixa. Então interface ranger F de fecha Ethernet 0/10 até a 11. Então esse comando eu estou especificando um ranger de 10 a 11, onde essas interfaces vão fazer parte de uma porta específica da VLAN 10. Para isso eu vou utilizar o comando switch port access VLAN 10. Então eu estou dizendo no comando acima que eu quero utilizar as interfaces de 10 a 11 e essas interfaces vão ser habilitadas, acessadas, vão fazer parte da VLAN 10, que é a VLAN da rede de dados. Logo em seguida eu vou dar um exit. E aí a gente vai fazer a mesma configuração para a rede de voz agora. Então na rede de voz nós definimos duas interfaces, a 1 e a 2. Então eu vou aproveitar esse comando aqui e eu só vou trocar as minhas interfaces. Então interface ranger, então ele vai ser de 1 até o 2.
Então, através desse comando, eu estou especificando que as interfaces de 1 a 2 vão fazer parte da VLAN de voz, que é a VLAN 20. Para isso, eu vou usar o comando switch port mode access. Como a gente vai trabalhar um serviço específico, um serviço de voz, então existe um comando exclusivo para o serviço de voz que vai habilitar o serviço de voz nessas portas, que é o comando switch port voice. E aí esse serviço, obviamente, vai fazer parte da VLAN 20. Assim como nós temos um comando exclusivo para o serviço de voz, também nós temos um comando exclusivo para as opções de configuração de confiança das portas que são utilizadas no equipamento, relacionadas aos rótulos de qualidade de serviço, que a gente chama de QoS. Esses rótulos eles podem ser estabelecidos através de uma classe de serviços chamado COS. Então ele é uma forma de determinar, de limitar o QoS dentro da camada de nível 2, da camada de dados, né, de enlace de dados, de uma rede Ethernet. Geralmente ele usa aí 3 bits, então 2 elevado a 3 vai dar 8 valores possíveis, dentro do protocolo de marcação que ele utiliza, que é o DOT1Q, que é um protocolo utilizado em VLANs, para diferenciar o tráfego. Então a voz ela vai ser um tráfego diferenciado, e aí esse comando ele vai, portanto, priorizar o tráfego, dando aí uma melhora na qualidade de serviço. O comando é mls QoS trust COS. Então esse comando ele vai nos permitir, é um comando exclusivo para o serviço de voz, ele vai nos permitir uma configuração de confiança na porta, rotulando uma qualidade de serviço dentro de uma classe de serviço, o COS, né, o COS, formatando aí a tag, né, o marcador do protocolo 802.1Q ou .1Q, que é um protocolo utilizado em redes VLANs. Bem, em seguida eu vou dar um exit para ele sair dessa hierarquia, e aí vamos configurar agora a rede de gerenciamento. Na nossa rede de gerenciamento, vamos utilizar, por exemplo, a gente não está interligando aqui, mas digamos que vamos utilizar a interface Fast Ethernet 0/24, onde, através do comando switch port mode access, vamos acessar essa porta e transformá-la na VLAN 100, vamos habilitá-la para VLAN 100. Então vamos dar o comando switch port access, e aí vamos especificar VLAN 100, que é a nossa VLAN de gerenciamento, tá? E por fim vamos usar um exit para sair aí da hierarquia. Então, definimos a interface Fast Ethernet 0/24 para a rede de gerenciamento, atribuímos o comando switch port mode access, ou seja, ele vai acessar esse modo, e esse modo vai fazer parte da VLAN 100. Bem, para finalizar o uso da VLAN, o switch, percebam que ele tem uma interligação com o roteador, justamente para fazer o roteamento entre essas diferentes VLANs. Esse link a gente chama de comunicação de tronco. Então, uma comunicação, digamos, específica entre os dois equipamentos. E, obviamente, vamos ter que configurar também de um lado aqui, da ponta do switch, e do outro lado do roteador. Na ponta do switch, vamos utilizar a interface específica. A interface que configuramos aqui foi a Gigabit Ethernet 0/1. Então, vamos configurar a interface Gigabit Ethernet 0/1. Essa porta
ela vai, através do comando switch port, fazer parte do modo, então mode trunk, ou seja, o modo tronco, né, da comunicação, um modo dedicado da comunicação entre esses dois equipamentos, onde nesse modo tronco eu vou trafegar dados de diferentes VLANs, né, VLANs de subinterfaces, essas subinterfaces lógicas dentro de uma única interface física. Em seguida, eu preciso dizer que nessa interface tronco, que é a Gigabit Ethernet 0/1, quais interfaces passarão pela sua comunicação de tronco. Então, através do comando switch port trunk allowed, e aí eu vou especificar quais são as VLANs que vão passar por essa comunicação tronco. Então eu quero que passe a VLAN 10, que é a VLAN de dados, a VLAN 20, que é a VLAN de voz, e a VLAN 100, que é a VLAN de gerenciamento. Então eu estou especificando as interfaces que passarão pela comunicação tronco, ou seja, as subinterfaces lógicas que vão passar por essa única interface física. Em seguida, eu vou realizar uma negociação através do comando switch port non-negotiation, para eles estabelecerem uma negociação entre essas VLANs. E por fim, eu vou especificar qual é a VLAN nativa. Geralmente a VLAN nativa é aquela VLAN que você utiliza para realizar o gerenciamento. E aí a gente vai dar o comando switch port trunk native, e aí a nossa VLAN de gerenciamento, ou seja, a VLAN nativa, vai ser a VLAN 100. Bem, com isso eu realizo, através dessa série de comandos, eu realizo a configuração do switch, do equipamento gerenciado. Então o que eu vou fazer? Eu vou depois dar aqui um end, para ele sair de todas as interfaces, as hierarquias de configuração, e depois dar um WR para salvar. Eu vou copiar toda essa configuração, dar um Ctrl C, vou aqui no switch, no CLI dele, na linha de comando, vou dar um Enter e vou colar, através de dar um paste aqui, né, para colar todas as configurações que a gente acabou de realizar aqui na linha de comando do editor aqui, tá? Então, através de uma única configuração, vocês estão vendo que o equipamento já foi configurado e automaticamente ele vai realizar algumas configurações específicas, né? Ou seja, ele vai criar as VLANs, vai criar o tronco de VLAN, onde eu vou segmentar essas várias interfaces numa única interface física. E aí só vai faltar a gente configurar o nosso roteador. Para o nosso roteador, eu vou abrir também um outro bloco de notas. Então eu vou puxar aqui para o lado, e vou botar aqui roteador, botar RSI, roteador de serviço integrado. Então, assim como a gente configurou no switch, eu vou utilizar o comando enable para habilitar o modo de configuração, config T para entrar no modo de configuração global, entrar nas interfaces. Especificamente para esse equipamento, eu posso dar um nome para ele, por exemplo, host name. Vou botar aqui RSI, roteador de serviço integrado. E agora a gente vai configurar as subinterfaces lógicas relacionadas às VLANs que vão trafegar entre esse tronco de VLAN e realizar o roteamento entre eles. Então, para isso, vamos criar as subinterfaces. As subinterfaces vão ser criadas de acordo com a porta do equipamento que foi interligado. Então, aqui vocês estão vendo o Gigabit Ethernet 0/0. Então, vamos usar essa mesma porta e segmentá-las em várias VLANs. Como isso é feito? Então, eu vou utilizar o comando interface
E aí eu uso a porta gigabit Ethernet 0/0, ponto, o número da VLAN que eu quero criar, que eu quero segmentar. Então, como a nossa primeira VLAN é rede de dados, e a gente nomeou como VLAN 10, eu vou botar aqui no final 10. Então, interface gigabit Ethernet 0/0.10 relacionado à nossa VLAN de dados. Bem, essa VLAN ela vai ser encapsulada através de um protocolo, né? A gente chama esse protocolo de DOT1Q, né? O seu nome padrão, né? Através da padronização 802.1Q. Tá? Geralmente ele é um protocolo para transmitir informações de VLAN junto com outros quadros Ethernet de uma rede Ethernet. E esses quadros que vão ser trafegados através do protocolo DOT1Q, ou seja, as informações de VLAN, eles são chamados quadros de marcação, né? São quadros marcados, quadros de tags, né? Porque cada quadro desse vai trazer uma tag, vai trazer uma marcação específica de uma VLAN, né, junto com essa informação. E essa informação vai ser entregue ao dispositivo receptor. E esse quadro ele vai ser reconhecido, né, porque ele vai trazer uma tag específica daquela VLAN, seja marcada de acordo com aquela VLAN. Para isso, eu tenho que usar o comando encapsulation dot 1Q, que é o protocolo que trabalha com as informações de quadros marcados de tags de VLAN. E aí no final eu boto qual é a identificação da VLAN, que no caso é a VLAN 10. Então o comando encapsulation.1Q 10, ele está dizendo que essa interface vai marcar informações de VLANs nas suas tags, né, os quadros marcados através de uma tag dessa VLAN. Bem, em seguida vamos adicionar os chamados IPs de gateway. Então, através do comando IP address, aí vamos usar o IP que nós definimos no início, 192.168.10. Vamos utilizar para esse o 1. E aí a máscara, 255.255.0. Essa máscara é referente aos 24 bits que definimos aqui no barra 24. Então, o IP address 192.168.10.1 vai ser o nosso IP configurado no equipamento, no roteador, né, para adicionar o IP de gateway da rede de dados. Bem, vamos adicionar aqui uma descrição através do comando description, onde vamos identificar a nossa VLAN dados. Então é apenas uma descrição da nossa VLAN de dados. E aí eu vou dar um exit para sair dessa hierarquia. O mesmo procedimento, então eu vou até copiar aqui e vou colar aqui embaixo, a gente vai realizar para a rede de voz. Então eu vou aproveitar toda a configuração que a gente fez na rede de dados, a gente só vai trocar as informações. Então, na rede de dados nós usamos o 10, na rede de voz vamos utilizar o 20. Então aqui eu vou trocar para 20. No encapsulamento também vamos trocar para 20, ou seja, as tags vão ser identificadas, vão ser marcadas com a VLAN 20. E o nosso IP também vamos trocar aqui de 10 para 20, onde o IP de gateway dessa rede vai ser o 92.168.21. A máscara de 24 bits e a description vamos trocar aqui para voz. O mesmo procedimento vamos fazer para a rede de gerenciamento. Então eu vou copiar e vou colar aqui embaixo. E aí a gente só vai trocar as configurações. Na interface ela vai mudar para 100 aqui no final. Então percebam que você utiliza a mesma interface física segmentada a interfaces, subinterfaces lógicas de VLANs. Tá? Encapsulamento a gente vai trocar aqui para 100. O IP vamos trocar para 100 aqui. E a descrição
para uma VLAN de gerenciamento. Pronto, dessa forma criamos as subinterfaces lógicas dentro do equipamento, dentro do roteador, a configuração das subinterfaces lógicas relacionando aí as VLANs com uma única interface física. Bem, em seguida, após o exit, vamos entrar aqui na interface Gigabit Ethernet 0/0 e vamos habilitar ela. Então, através do comando no shutdown, vamos ativar todas essas 3 interfaces que criamos. Então, esse procedimento que a gente fez agora há pouco são relacionadas às configurações das subinterfaces lógicas. Em seguida, o que vamos fazer? Esses equipamentos eles vão ser configurados através de endereços IP de formas automáticas. Então, para isso, vamos utilizar o serviço chamado DHCP, que é um serviço dinâmico de atribuição de endereços IPs. Então, para evitar, por exemplo, que um administrador de rede tenha desgastes em máquina e máquina a configurar, vamos utilizar o serviço de configuração dinâmica, que é o DHCP. Então, para isso, vou botar aqui embaixo, após o no shutdown, a gente vai dar aqui um exit para sair da hierarquia, da interface Gigabit Ethernet 0/0, e vamos para a hierarquia de configuração do serviço DHCP. A primeira configuração do serviço DHCP é definir quais são os IPs que não serão atribuídos via DHCP. Então, por exemplo, esses IPs foram definidos manualmente. Então, 192.168.10.1, deixa eu só mudar aqui que eu botei 1 aqui. Então, 192, aqui é 192 e aqui é 192. Então, esses IPs eles são atribuídos manualmente, como fizemos aqui, e a gente não quer que eles sejam atribuídos via DHCP. Então, nós vamos excluir. Então, a primeira configuração é excluir os IPs que não serão atribuídos via protocolo DHCP. Então, vamos utilizar aqui o comando IP DHCP exclude address. E aí vamos dizer, olha, eu não quero 192.168.10.1. Vou aproveitar esse mesmo comando e vou atribuir para o 20. Então vou dizer, ó, eu não quero que o 192.168.21 seja atribuído via DHCP. Assim como também o 100, que é da rede de gerenciamento, não seja atribuído via DHCP. Então esses 3 IPs, referentes à rede de dados, rede de voz e rede de gerenciamento, eles não serão atribuídos dinamicamente às máquinas, aos dispositivos. Bem, em seguida, vamos criar as chamadas faixas DHCP, os pools DHCP, que são atribuídos dinamicamente. Então, para isso, vamos definir cada pool de acordo com as redes que nós especificamos. Então, o comando para isso é o IP DHCP pool, e vamos denominar a nossa primeira rede, que é a rede de dados. Nessa rede, vamos definir qual é o IP de rede, então network, e o IP de rede, que é 192.168.10.0, e a máscara 255.255.255.0. Nessa mesma configuração, que vai atribuir dinamicamente dentro dessa faixa do range IP de rede, vamos definir quem vai ser o nosso default router, o nosso default gator. Então a gente vai usar o comando default router. No nosso caso, é o IP que foi configurada na nossa VLAN, aqui em cima. Então é esse IP aqui.
Então deixa eu aproveitar e copiar e colar. Então ele serve para definir quem é o gateway padrão daquela rede. Ou seja, quem é a porta de acesso daquela rede. Quem é que vai nos dar acesso a outras redes. Logo em seguida vamos dar um exit. E aí vamos configurar agora o pool de voz. Então eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou copiar e vou colar aqui embaixo. E aí vamos trocar aqui para voz. Aqui vamos trocar para 20 e aqui também para 20. Bem, e aí uma coisa importante na rede de voz, a rede de voz ela vai utilizar um tráfego diferenciado de voz. Então ela vai ser uma rede específica do serviço de voz. Então essas informações elas vão passar por um chamado Call Manager, ou seja, um gerenciador de chamadas, onde vamos utilizar um comando que vai nos dar a opção, o comando de opção de endereço TFTP. Então a gente vai usar o comando option 150, que é um parâmetro atribuído a essa configuração de voz, para um Call Manager, para fazer a chamada de voz, através do IP que foi configurado no seu default router, né, no seu gateway. Então vai ser o 92.168.20.1. E aí o default router e logo em seguida para sair da hierarquia. E aí por fim, vamos configurar, então eu vou copiar aqui de cima, jogar aqui para baixo, a nossa rede de gerenciamento. Então aqui vai ser 100 e o nosso default router vai ser 100. E logo em seguida a gente sai da hierarquia. Bem, em seguida a gente vai dar um end para sair de todas as hierarquias e um WR para salvar. Bem, o que eu vou fazer? Assim como eu fiz lá no switch, eu vou copiar tudo isso. Então até aqui no início, enable, venho aqui no roteador, na série dele, vou dar um no aqui para não interagir, e aí eu vou colar, vou dar um paste aqui, ó. Bem, aí vocês vão perceber que o equipamento já foi configurado, percebam que ele mudou o nome para RSI, roteador de serviço integrado. E aí por fim vamos configurar a chamada configuração do Call Manager, ou seja, o gerenciador de chamadas entre os telefones IPs. Então o primeiro procedimento é a gente habilitar o serviço de telefonia. Então a gente vai entrar aqui através do enable, config-t, e aí vamos aplicar uma chamada licença do uso do módulo de telefone IP para esse equipamento. Em alguns equipamentos da Cisco você não precisa fazer isso. Nesse, especificamente no 2901, a gente precisa. Então eu vou usar aqui o comando license boot módulo C2900 technology packet e aí o pacote UCK9, vou dar um enter e aí ele vai perguntar se eu quero aceitar esses termos, eu vou dar um yes. Logo em seguida eu vou reiniciar o equipamento através do comando reload. Opa, vou dar aqui um exit e aí vou dar um comando reload. Aí ele pergunta se eu quero reiniciar, vou dar um yes. E aí eu vou confirmar. Então ele vai reiniciar o equipamento. Enquanto isso a gente vai aguardar. Reiniciou.
Vou dar novamente o comando Enable para habilitar o modo de configuração. E o modo de configuração global config-t. Bem, como a gente acabou de habilitar a licença, eu vou fazer o teste para ver se essa licença do uso do telefone está disponível. Então, o comando é Telephone Service. Percebam que ele foi habilitado porque eu digitei TE de tele, né? E aí, de telefone, e aí eu dei um tab e ele autocompletou. Então significa que o serviço do Call Manager já está habilitado. A partir daí eu vou dar um Enter e vou definir a quantidade de linhas que serão habilitadas para o uso da telefonia IP. Aqui no nosso exemplo nós temos duas. Então eu vou habilitar apenas duas, através do comando max -dn, e aí eu vou habilitar duas. Então vou definir duas linhas que serão habilitadas. Em seguida eu vou definir a quantidade de telefones físicos. No caso também são dois. Então eu vou botar aqui max -phone 2. Então max phone 2 ele vai definir a quantidade de telefones fixos. Em seguida eu vou definir os serviços que vão trafegar, especificamente sobre o protocolo TFTP. Então eu vou usar o comando IP source address, e aí eu vou usar o IP da minha rede de voz, que no caso é 192.168.20.1, e ele vai trabalhar sobre a porta 2000. Essa porta pode variar de 2000 até um valor específico. Então eu vou usar o primeiro valor, que é a porta 2000. Bem, em seguida a gente vai criar aí os registros automáticos para os telefones, para eles se registrarem automaticamente à rede e receber, por exemplo, um ramal. Então, através do comando alto, async, eu vou definir de 1 até 2, é o número de ramais de telefone que nós temos. Se você quiser definir um número maior, vai depender da quantidade de telefones que você tiver. Então, se nós tivéssemos 5, você iria definir um registro automático para esses telefones através do AutoAssign de 1 até 5. Então, no nosso caso, são 2. Então, vou botar de 1 até 2. Vou dar um exit para sair dessa hierarquia. E aí, para finalizar, vamos criar os ramais e os números desses ramais. Então, o primeiro comando para criar o ramal é o -phone -dn 1. Então, esse vai ser o meu primeiro ramal criado, que é o 1. Então, percebam que ele criou a interface do phone, chamou de dn 1.1. E depois eu vou definir através do comando number o ramal. Então, por exemplo, digamos que eu queira criar o ramal 141. Pode ser para esse telefone ou para esse. Ele vai definir automaticamente. Tá? Em seguida, eu vou repetir o comando phone dn2 agora, porque eu quero criar um segundo ramal. Percebam que ele criou o dn2, diferente do dn1. E aí eu vou dar um número para ele, diferente do número que eu dei para o primeiro ramal, que é o 141. Eu vou botar o 142, por exemplo. Bem, feito isso, eu vou dar um end e um WR para salvar as configurações. Ok, gente, feito isso, então após realizar todas as configurações, agora a gente vai fazer os testes de conectividade e ver se funcionou aí a configuração relacionada aos equipamentos utilizados nas redes convergentes. Então, a primeira coisa que vamos realizar é acessar aqui os telefones IPs e vamos interligá-los através das suas fontes. Então, vou pegar a primeira fonte e interligar aqui nesse equipamento. Você vai ver que automaticamente ele vai ligar ao equipamento, ao switch. Vamos pegar o segundo. Então, vamos ligar também aqui. Aí você vai ver que automaticamente ele vai ligar a rede. Nesse procedimento,
Então, após ligar esses telefones IPs com as fontes, vamos aguardar um momento para que eles possam ser configurados automaticamente de acordo com as configurações que realizamos. Bem, após isso, vamos realizar o teste na rede de dados. Então, o primeiro teste que vamos realizar é se ele está utilizando na rede de dados a configuração via DHCP. Então, vou clicar aqui nesse primeiro equipamento, nesse computador, vou aqui em IP Configuration e vou clicar em DHCP para ver se ele está recebendo dinamicamente o IP. Então, percebam que ele atribuiu dinamicamente o 92.168.10.2, a máscara, e o gateway que definimos, né, o default router, 92.168.10.1. Então, ok, recebeu via DHCP. Vamos ver aqui o laptop, se acontece a mesma coisa. Então, IP Configuration, DHCP. Ok, percebam que ele recebeu 3 no final, a mesma máscara, o mesmo default gateway. Então, a nossa rede de dados já está funcionando, segmentando aí as tags da VLAN 10. Para finalizar esse teste, vamos pegar um pacote, né, esse pacotinho aqui, e vamos transmitir dessa máquina para essa. Então, eu vou clicar aqui, a origem, e aqui o destino. Vocês vão ver que aqui embaixo foi dada uma mensagem de successful, ou seja, comunicação bem sucedida. Foi estabelecida a comunicação entre esses dois computadores dentro da VLAN 10. Bem, agora vamos testar, verificar se houve o registro nos telefones IPs. Se foi configurado de acordo com como definimos na configuração do roteador. Se eu colocar o cursor do mouse em cima desse telefone, vocês já vão ver algumas configurações pré-definidas. VLAN 20, o IP que ele foi atribuído via DHCP, o gateway e a linha do ramal que nós definimos, que foi o 141. A mesma coisa para esse segundo equipamento. Então você vai ver que ele atribuiu o 92.168.22 e a linha do ramal 142. E agora vamos fazer um teste final. Vamos discar de um telefone para o outro e ver se está funcionando. Eu vou pegar esse primeiro equipamento, então eu vou posicionar ele, vou aqui na guia dele. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Vou abrir aqui o segundo equipamento, vou na guia dele também. Vou abrir aqui mais um pouquinho. Vamos tentar posicionar os dois para a gente ver aqui a funcionalidade da nossa aplicação. Então aqui eu tenho os dois telefones IPs. Percebam que no primeiro eu já tenho um ramal pré-definido, 141, e no segundo 142, como definimos na configuração. Então eu vou discar, eu vou clicar aqui o número desse telefone IP, que é o 142. Então eu vou clicar aqui, 1, 4, 2 e vou discar. Tirar o telefone do gancho. Automaticamente você vai ver que ele vai chamar e o outro equipamento ele vai começar a piscar, ou seja, ele está sendo chamado, ele está começando lá a tocar. Então vou atender e aí você vai ver que a conexão foi estabelecida entre os dois telefones IPs. Ou seja, acabamos de verificar que o registro automático dos telefones funcionaram, né? Ou seja, eles estão conectados. Vou desligar o outro. E aí dessa forma mostramos aí a implementação de uma rede convergente utilizando os principais equipamentos da rede convergente. Ok, gente, então essa foi mais uma aula onde iniciamos a unidade 3, a arquitetura de convergência de rede, onde vimos aí uma introdução sobre a arquitetura de convergência de rede, falamos sobre os principais equipamentos, roteador de serviço integrado, os switches gerenciáveis e os dispositivos de telefonia IP. Por fim, fizemos uma aplicação prática no simulador. Configuramos os 3 equipamentos, switch, roteador e os dispositivos finais do usuário, no caso o telefone IP, onde verificamos que houve o registro automático desses telefones IPs
onde criamos os ramais e os números desses ramais e fizemos a chamada entre eles, diferenciando aí recursos de dados, voz e uma terceira rede, que é a rede de gerenciamento. Então agradeço mais uma vez a compreensão de todos e até uma próxima aula.